Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula e nessa primeira aula a gente vai fazer a configuração do nosso ambiente, ok? Para começarmos a montar o nosso projeto de uma loja virtual ou uma loja de vendas de produtos online, ok? Então, para começarmos é necessário que a gente faça a instalação de duas ferramentas no caso. A gente vai precisar instalar o Node.js, ok? Porque a gente está usando um projeto em React, então para o React funcionar depende do Node.js, que você pesquisa aí pelo Google, vai no Google, pesquisa Node e vai aparecer aí oportunidades, ou vai aparecer links para você conseguir fazer o download do Node.js. E também vai fazer o download do VS Code, que não é obrigatório, você pode usar qualquer ambiente de desenvolvimento à sua escolha, tudo depende de ti, mas eu recomendo o VS Code porque é um dos mais usados e facilita muito. Então seriam essas duas ferramentas que você vai fazer o download para começarmos o nosso projeto em React. Como é um projeto que funciona com Node, no caso, a gente vai precisar usar o NPM, que é um gerenciador de pacotes do Node, ok? E todo projeto que você cria a partir do Node, você precisa primeiro de um arquivo chamado packet.json. Esse ficheiro packet.json, ele vai guardar informações importantes, como por exemplo o nome do projeto, descrições e algumas funções metadata ou metadata, que vão ser mais ou menos como se fossem listagens de dependências ou de bibliotecas importantes para o bom funcionamento do teu projeto. Então, o arquivo package, nesse caso o package.json, vai armazenar informações relevantes ou importantes sobre o projeto. Então, para isso, você tem que fazer primeiramente um npm init, ok? Que seria o gerenciador gerenciador de pacotes do Node iniciando, e eu aqui vou dar um sim para todas as perguntas que ele vai fazer, porque se eu não adicionar o yes e fazer um npm init, ele vai fazer várias perguntas sobre o nome do projeto, versão e assim sucessivamente. Eu não quero isso, então eu faço com o "-y", respondendo tudo sim. Então ele vai criar aí o pacote para mim. Ok? Depois de criar o pacote, aqui temos o pacote do JSON, eu vou fazer a instalação das dependências. Nesse caso, as dependências que eu preciso para poder conseguir executar um projeto em React. Como é o primeiro contato, a gente vai fazer um básico Hello World em React e vamos montar as estruturas do projeto por completo. Então, vou fazer o quê? Vou fazer um npm install, ok? E vou começar a chamar o nome. Nesse caso, eu vou usar o React DOM, no caso, para questões de renderização do projeto. Vou usar o React Script para a questão de execução e deploy do nosso projeto, ok? Vou usar também o React Redux, ok? Porque eu vou precisar do Redux para poder trabalhar com status e depois eu vou procurar vou explicar um pouco mais como é que funciona o Redux no nosso projeto. Então vou chamar aqui o React Redux. Ok? E além disso também vou precisar de um outro que auxilia o React Redux, que é o Redux.js, @toolkit no caso. Então vou escrever Redux.js, deixa eu pôr aqui um Redux.js/toolkit, que é o kit, que é a ferramenta, o kit de ferramentas no caso. Existem outras ferramentas, outras dependências que a gente vai usar, mais duas no caso, que seria o React Tooth, que é para poder mostrar uma mensagem quando a gente fazer a autenticação ou acontecer algum erro. E a gente também vai baixar uma outra biblioteca que é o Cooker, para poder armazenar o nosso token via Cooker, mas isso aí eu vou fazer mais tarde durante o desenvolvimento. Então são essas que eu vou precisar inicialmente para poder configurar o nosso projeto, que seria o React DOM. Olha, até me lembrei também uma agora, vou precisar também do React Router. Ok, então vou ver aqui, vou fazer um React, ok, Router, DOM, ok, seriam esses. Então vou precisar do React DOM, do React Run DOM, vou precisar do React Script, do React Redux e do Redux.js/tools. São essas ferramentas inicialmente, ok, e eu vou indo explicar um pouquinho sobre elas para não fazer confusão na cabeça do pessoal. Vamos instalar essas ferramentas, eu acredito que pode demorar um pouquinho, então vamos nessa. Depois de fazer a instalação dos nossos pacotes, no caso, ok?
ele vai criar aqui uma pasta com o nome Node Model, onde vai conter as dependências todas. E a gente vai criar o nosso primeiro Olá, o nosso primeiro programa em React, uma coisa assim bem básica, antes de começarmos a organizar o nosso projeto. Para quem não sabe o que é o React na verdade é uma biblioteca que te permite você criar interfaces, no caso. Então, eu vou vir para aqui, eu vou criar um index.html e dentro desse ficheiro index.html a gente vai criar uma tag div, ok? Com um identificador do nome router, ok? Seria mais ou menos desse. E aqui a gente vai dar um título. O nosso título vai ser Loja Culisoft, no caso. Okay? Você pode dar um nome que você achar mais sugestivo aí. E aqui a gente vai passar um script, ou a tag script para poder setar num ficheiro JavaScript. E aqui eu vou criar uma pasta onde vai conter o meu ficheiro JavaScript. Eu vou chamar de source, onde vai conter esse ficheiro JavaScript. E aqui vou fazer um index.js, que é JavaScript, para poder criarmos o nosso primeiro componente, ok? Praticamente o nosso elemento que a gente quer renderizar nesse ponto aqui, ok? Então, eu venho para aqui, vou criar uma função em JavaScript. Para criar uma função, basta você escrever a palavra reservada do JavaScript function e o nome da função. Vou chamar de app e aqui vou retornar o que eu quero que vai para a tela. No caso, eu vou retornar uma tag, ok? HTML com o nome div. E eu vou dizer que aqui vai aparecer a mensagem Olá React, no caso, por exemplo. Então, quer dizer que essa será a informação que vai ser apresentada aqui no nosso ficheiro HTML. E para isso, a gente precisa chamar aqui o script, passando o source, ok? Setando o caminho aí onde está o nosso ficheiro JavaScript. Seria minimamente isso que a gente precisa para executar o nosso projeto. Mas como a gente está usando o React e aqui a gente só usou praticamente HTML e JavaScript, a gente precisa do React para conseguir entender essa instrução que a gente adicionou aqui, porque a gente aqui fez uma junção de código HTML e JavaScript tudo junto, ok? E para isso a gente vai precisar importar aqui o React, no caso, from React, ok? E o React aqui, ele vai conseguir entender que isso que a gente fez aqui é uma expressão ou uma forma de escrever própria do React. Porque se fosse só o JavaScript, você não precisava ter que passar diretamente as tags. E se você tivesse que passar, você ia usar de uma outra forma, para quem já conhece um pouco mais sobre o JavaScript. Agora, para poder mostrar essa mensagem na nossa tela, que seria aqui nesse ponto, quando a gente renderizar, a gente vai precisar do React DOM, que vai ser responsável por renderizar o nosso código. O que seria renderizar? Renderizar nada mais é do que o processo, quando você vai processar alguma coisa e você tem um produto final, ok? Então, se você vai ter que processar alguma coisa para ter um produto final, esse conceito é chamado de renderização. Ok? E é isso que acontece. Então, você tem aqui alguma coisa que precisa ser processada e isso depois vai ser retornada para o produto final, que vai ser retornada especificamente aqui. Eu acredito que inicialmente pode ser um pouco confuso, mas eu vou tentar escrever o código e eu acredito que a forma como o React é escrito inicialmente é muito fácil de entender, mesmo que você não entenda o conceito. Então, vou fazer aqui um import React DOM, ok? From React, ok, from React DOM, mas eu vou usar, como estamos a falar da versão mais avançada, eu vou usar uma versão 8, então aqui eu vou chamar de cliente. Nas versões mais antigas você não chamava o cliente, você chamava React DOM. Agora, para conseguir mostrar essa mensagem, a gente vai chamar aqui vamos criar uma variável, ok, chamado root, que vai receber o React DOM, no caso, ponto. E aqui a gente vai chamar o create router e dentro dele a gente chama o document element, no caso é o get element by ID, ok? E ele vai pegar esse elemento que está aqui, ok? Isso aqui é uma informação própria do JavaScript, para quem já conhece JavaScript no caso. E aqui a gente vai passar a referência do nosso identificador que está aqui no HTML.
Depois disso, a gente pode vir aqui, chamar um render, ou podemos usar a nossa variável root, ok? Ponto render, que seria renderizar, e aqui vamos dizer o que é que vamos renderizar. Podíamos renderizar diretamente só a função que a gente criou, ok? Que seria essa função aqui. Ou algumas pessoas que o pessoal vai ver, ela renderiza usando o react.stackMode, ok? E dentro do stackMode ele passa a função que ele criou. StackMode nada mais é simplesmente como uma ferramenta para validar, ok? Ou alertar sobre possíveis erros dentro de um elemento, ok? Dentro de um componente. Ele vai ser mais ou menos isso. Ele não tem qualquer função visual, ele não vai te mostrar alguma coisa, mas é para você ficar alerta, ele vai antecipar para alguns elementos, algumas coisas que podem estar errado ou que talvez estejam depreciadas, ok? Então seria minimamente isso que o pessoal precisa para poder criar um primeiro projeto em React. Vamos tentar executar isso e ver o que vai acontecer. Tem mais uma coisinha que eu vou tentar fazer agora, só para poder facilitar. Vou criar aqui uma pasta chamada public, e essa pasta ele vai conter esse HTML que está aqui. Essa pasta pública nada mais é que uma pasta de ajuste durante o deployer do nosso projeto. Quando você tiver que fazer o deployer, ele vai usar essa pasta aí, ok? Então é importante que a gente copie lá o nosso ficheiro. Depois disso aqui é simplesmente executar. E para executarmos, eu vou vir no pacote, no packet JSON, aqui em script, e vou passar um comando no caso. O que eu vou dizer? Vou passar o comando starter, e esse starter vai executar o meu React que a gente já criou. Então vamos chamar aqui o React Script, e a gente vai chamar de starter. Seria simplesmente isso para poder inicializar. E aqui a gente, para executar o projeto, a gente simplesmente vai executar npm run starter, e ele vai entender que tem que executar esse script que está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, ele inicializa aí e faz uma pergunta se gostaríamos de adicionar algumas informações por default do próprio package, ok? São algumas configurações adicionais que ele vai adicionar, e a gente vai clicar yes, e ele faz aí o acréscimo de algumas informações. Ok, pessoal, temos o nosso primeiro Hello World, ok, o nosso primeiro React Hello, ok, que é para a gente ver que, na verdade, para criar um projeto em React, você consegue criar o projeto em React em poucos minutos, ok? Então, desse jeito a gente conseguiu criar o nosso projeto em React. Agora vamos dar uma melhorada no código, e o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou vir aqui, vou organizar um pouquinho o nosso projeto, e aqui eu posso separar essa função chamada de componente, essa parte do código aqui, em um outro arquivo. Então vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado app. Vou chamar de JSX, que é o JavaScript XML, ok, que é aquela junção de você ter código JavaScript com XML ou HTML, assim dizendo, ok? Então vou criar aqui um app, ok, um arquivo, e dentro desse arquivo eu vou mover essa função que está aqui, ok? Posso mover essa função, vou colar aqui, ok? Como é um arquivo reconhecido pelo React, eu não preciso ter que importar aqui em frente o React, basta fazer um export default, ok? E aqui vou exportar o app. Aqui no meu index eu tenho o app, e basta importar, ela que consegue entender, e se eu executar ele vai continuar a funcionar da mesma forma. Então eu vou dizer hello app, e se eu vir no meu código eu vou ver que continua a funcionar, ok? Agora vamos começar por organizar o nosso projeto, ok? A gente já começou e vamos lá dar um detalhe apenas. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou vir aqui e vou adicionar um app.css, que será a parte de estilização do componente ou da função que eu criei, ok? Então todo componente eu vou criar com um arquivo XML. E aqui eu vou adicionar
um fonte, ok? Vou pesquisar aí no Google Fonte, o tipo de letra que eu quero e remover alguns estilos HTML que já vêm por padrão. No caso, vou tirar a margem e o padding das páginas que já vem automático. Então, vou dizer que aqui vai ser 0 e aqui o meu padding também vai ser 0. Eu vou adicionar também o font, ok? O font family, mas isso eu vou fazer a partir do Google Fonte. Eu vou copiar e vou passar para aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar uma fonte. Eu vou pesquisar a fonte, como é que é o nome da fonte que eu pesquisei? É fonte Google Fonte, acho que é Ubuntu. Eu estou a usar Ubuntu como a fonte aí. Vou selecionar essa opção primeira, ok? Venho aqui em... deixa eu retornar. Coloquei na opção gerar fonte. Tem aqui uma opção. E a partir daqui eu seleciono essa opção que está aqui, gerar fontes. Ele vai trazer várias opções. Eu posso desmarcar as que eu não preciso, porque ele aqui traz muitas. E às vezes pode ser que eu não precise. Mas no caso eu vou copiar, ok? E o pessoal aí desmarca as opções. Eu vou precisar somente dessa opção que está aqui, Import, ok? Que essa é a primeira opção. E vou precisar também só dessa aqui, Font Family e a fonte que está lá, ok? Acho que é só isso aí. Vou colar aqui dentro do asterístico. Então, seria essa a primeira opção, primeira parte de configuração. Eu já posso fechar isso, porque provavelmente aqui a gente nem vai passar. Outra coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, vou importar o meu CSS, ok? Então, vou fazer um import desse jeito que está aqui. Aqui eu vou chamar app CSS, ok? Até aí já está ok. E vamos começar agora a criar as nossas pastas para poder armazenar os nossos componentes, o nosso código. A primeira pasta que eu vou criar é a pasta component, ok? E essa pasta component, ele vai armazenar todos os componentes que a gente precisa, ok? De comum, os componentes que podem ser reutilizados. Uma das grandes vantagens que o React tem é o facto de você conseguir criar um componente e reutilizar esse componente várias vezes. Isso faz o React se destacar, ok? E eu acredito que é uma coisa muito boa. Eu vou pegar aqui e vou criar uma pasta React ou Component, e dentro da pasta Component eu vou criar uma outra pasta chamada UI, que quer dizer Users Interface, onde vai conter as minhas tabelas personalizadas, os meus inputs, o meu label, ok? Um arquivo que eu vou precisar também para carregar a imagem. Então tudo vai ficar aí dentro dessa pasta chamada UI, ok? Vou criar uma segunda pasta em Component. Deixa eu clicar aqui em Component, e essa pasta vai ser chamado de comum, ok? E nessa pasta comum, ok, vai conter os arquivos em comum. Eu não quero que fique dentro do UI, tem que ficar dentro do Component. Ok, ficou melhor agora. Essa pasta comum, ela vai conter o formulário, porque o meu projeto tem vários formulários e eu vou precisar criar um formulário modelo, que a partir desse formulário modelo ele consegue gerar todos os formulários. Por exemplo, quando a gente vai para fazer o login, a gente tem um formulário. Quando a gente vai para fazer o cadastro, a gente tem um formulário. Quando a gente vai para cadastrar um produto, a gente tem um formulário. Então, a gente tem formulário em vários lugares. Então, criar um modelo de como gerar um formulário é o que a gente vai ter aí também. E, além disso, a gente também vai ter outros componentes dentro dessa pasta comum, ok? Por exemplo, a gente vai ter a parte do menu, ok? Porque o menu está disponível na página principal e o menu também está disponível no administrador. Então, eu vou criar um componente que vai ser comum entre eles dois, ok? E assim sucessivamente. Eu talvez estou a explicar muito pessoal, mas eu vou mostrar um pouquinho mais para o pessoal entender exatamente o que eu estou a dizer. Eu vou criar aqui uma outra pasta dentro de Component, ok? Deixa eu clicar aqui em Component. Uma pasta chamada Admin, que vai conter os componentes relacionados ao Admin. Tipo o quê? Eu vou precisar criar um cabeçalho no Admin, vou precisar criar um layout, ok? Que vai servir de base para tudo que fica dentro de componente, ok? Depois aí eu vou ver se consigo mostrar para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu aqui fiz o upload do código. Então, por exemplo, essa parte que aparece aqui do menu em cima,
ela pode estar disponível para todas as outras páginas. Então, se ela vai estar disponível para as outras páginas, eu posso dizer que ela seria como se fosse um modelo do meu projeto, um layout. Essa parte aqui é o menu, mas que ela fica dentro de um layout. Eu acredito que talvez quando eu começar a escrever, eu vou desenhar muito mais fácil para ajudar o pessoal a entender claramente o que eu estou a dizer. Vou criar uma outra pasta aqui chamado Shopping, onde vai conter os arquivos relacionados à venda, no caso, ok? No caso seriam também os componentes, ok? E aí podem estar envolvidos o carrinho, o menu, o produto, o filtro, isso tudo vai estar nessa opção. Outra que eu vou criar aqui também é autenticação, mas na autenticação ele só vai ter o layout, ok? Um layout que a gente também vai precisar para o login e para o cadastro. Então seriam essas pastas que a gente vai precisar para o component. Vamos criar uma outra pasta em source e essa pasta a gente vai chamar de config, ok? E aqui ele vai armazenar constante, ok? Tudo que é constante, vai armazenar a nossa URL, ok? Porque a gente tem uma URL de um back-end, de uma API que a gente vai mostrar, e vai mostrar também as configurações do formulário. A gente vai ter uma configuração aí no formulário que é só você passar o nome do campo, o título, e automaticamente ele já gera o formulário com base naquilo que você definiu aqui no componente comum, que a gente vai ver também como fazer. Outro que eu vou precisar são as pastas. Então, vou criar aqui também um chamado pastas. E aqui em pastas, vai conter admin, ok? E vai conter as pastas do admin, como dashboard, página de produto. Então, vou vir aqui, vou criar uma outra pasta por dentro. Deixa eu apagar, vou criar uma outra pasta por dentro e vou chamar de admin, ok? Vai ficar dentro das páginas. Vou criar mais uma outra e vou chamar de autenticação. Aqui vai conter a pasta do login e a pasta de cadastro. Vou ter uma outra pasta que eu vou chamar de shopping. Vai conter o homepage, a página de listar, ok? Então vou vir aqui, vou chamar de shopping. Vou criar uma outra página ou uma outra pasta e vai ser not found para as pastas que a gente não encontrou. Vai ficar aí dentro. E acho que faltou alguma coisa, está mal escrito not found. Acho que está certo, está mal escrito, está certo. E a gente vai criar uma outra pasta chamada de sem autorização, ok? Autorização. Mais ou menos assim, onde vai conter a pasta que se você tentar acessar um arquivo que não é válido, ele vai gerar, ou que você não tem permissão, ele vai gerar aí um erro. A gente vai criar as pastas de imagem, ok? Algumas pessoas chamam asset, mas eu aqui vou chamar de imagem, ok? E por fim a gente vai criar uma outra pasta chamada Reduce. O Reduce seria uma ferramenta para você conseguir armazenar alguns estados, alguns valores e reutilizar esses valores, em componentes para você não ter que fazer aquela passagem por meio de outros componentes, tipo que chama-se componente dentro de outro componente. Isso também eu vou explicar, a pessoa não precisa se preocupar. Eu acredito que é isso como estrutura do nosso projeto, ok? Que a gente tem nesse momento.